sou o professor Adagenor Lobato Ribeiro. Estamos no curso de Redação Oficial, Linguagem Simples e Inteligência Artificial. E neste momento nós vamos falar sobre documentos do Poder Legislativo, técnicas, estruturas e transparência. Basicamente, a aplicação da linguagem simples na comunicação legislativa. Os documentos legislativos, se olharmos as principais modalidades e finalidades, nós vamos encontrar projetos de lei, emendas, pareceres legislativos, relatórios legislativos, como sendo o grande tronco daquilo que é a produção documental legislativa. O projeto de lei tem a finalidade de proposta de novas leis ou alterações de leis existentes, e a linguagem simples significa texto claro que permita a compreensão dos efeitos práticos da norma. As emendas têm como finalidade modificar a proposta aos projetos em tramitação. A linguagem simples significa a explicação clara do que será alterado e por quê. Os pareceres legislativos têm como finalidade análises técnicas sobre projetos e matérias, e a linguagem simples significa a avaliação acessível dos aspectos técnicos e impactos. O relatório legislativo, ele tem por finalidade sistematização de informações sobre tramitações e atividades. A linguagem simples significa a apresentação organizada e compreensível dos dados. O objetivo comum é que todos os documentos legislativos devem seguir técnicas de clareza para garantir a participação cidadã informada no processo democrático. A estrutura do Poder Legislativo, por exemplo, a organização padronizada para a clareza, significa algo como seguir essas 5 etapas. Primeiro, a identificação da proposição analisada. Número, autor, ementa e objetivo principal. Segundo, relatório, tramitação e diligências realizadas, históricos do projeto e procedimentos adotados. Terceiro, análise técnica, são os aspectos jurídicos, técnicos e financeiros, avaliação fundamentada dos impactos. Quarto, a manifestação sobre emendas apresentadas, posicionamento específico sobre cada modificação proposta. E quinto, o voto, que é fundamentado do relator, que é a conclusão final com a recomendação de aprovação, rejeição ou alteração. A estruturação lógica significa que esta organização sequencial ela facilita a compreensão do processo decisório e principalmente permite que qualquer interessado acompanhe o raciocínio do relator. Dessa forma, você tem uma inclusão social só pela capacidade de organizar um documento com clareza. Existem algumas estratégias específicas por tipo de documento quando nós falamos de técnicas de clareza aplicada. Se o documento for um projeto de lei, por exemplo, a técnica principal é a definição prévia mais a linguagem propositiva. A aplicação prática é um glossário no início, mais o foco em direitos. E o benefício é a compreensão dos efeitos práticos. Se o documento for uma emenda, a técnica principal é a exemplificação mais a estruturação visual. Porque a aplicação prática significa a comparação antes e depois, mais os destaques. E o benefício é a clareza das mudanças propostas. Se o documento for um parecer,
A técnica principal é uma linguagem técnica acessível, mas uma síntese. E a aplicação prática é a explicação de conceitos, mais um resumo executivo. E o benefício é a avaliação compreensível por não especialistas. Se o documento for um relatório, a técnica principal é a apresentação de dados, mais a contextualização desses dados. E a aplicação prática são gráficos simples, explicação de relevância. E o benefício é a transparência e a prestação de contas. Essas técnicas, elas nos trazem definição prévia, linguagem positiva, exemplificação, estruturação visual e contextualização. Um exemplo de um projeto de lei em linguagem simples. Aplicação das técnicas universais. Projeto de lei 456, de 25. Cria o Programa Estadual de Educação Financeira nas Escolas Públicas do Pará. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará decreta. Definição 1. Artigo 1. Educação financeira é o ensino sobre como usar o dinheiro de forma consciente. 2. Programa é conjunto de ações educativas organizadas. 3. Escola pública é a instituição de ensino mantida pelo Estado. Artigo 2. Fica criado o Programa Estadual de Educação Financeira com os seguintes objetivos. 1. Ensinar estudantes a fazer orçamento familiar. 2. Explicar como funcionam poupança e investimentos básicos. 3. Prevenir o endividamento excessivo. 4. Promover o consumo consciente. Artigo 3. O programa será aplicado em todas as escolas públicas estaduais. 2. Turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 3. Turmas do ensino médio. Exemplo prático. Os estudantes aprenderão a calcular quanto precisam economizar por mês para comprar um bem que desejam, como um celular de R$ 1.000 em 10 meses, R$ 100 por mês. Artigo 4. Esta lei entra em vigor no início do próximo ano letivo. Justificativa. A educação financeira é essencial para formar cidadãos capazes de tomar decisões econômicas responsáveis, reduzindo o endividamento familiar e promovendo o desenvolvimento econômico sustentável. Análise as técnicas aplicadas no projeto. Como a linguagem simples foi implementada nesse projeto? Ela passou pelas etapas de definição prévia, exemplificação concreta, estruturação visual e uma linguagem positiva. Na definição prévia, o artigo específico com definições claras, termos explicados em linguagem cotidiana e conceitos fundamentais esclarecidos. Na exemplificação concreta, tem um exemplo prático com valores reais, situações que estudantes podem relacionar e demonstração clara da aplicação. Na técnica da estruturação visual, os artigos estão organizados logicamente, há destaques visuais para informações importantes, e na linguagem positiva, nós temos foco nos benefícios da educação financeira, verbos no sentido de ensinar e promover, e justificativa que explica a importância. O resultado: o projeto de lei que qualquer cidadão pode compreender, facilitando o debate público e a participação democrática no processo legislativo. Existem alguns princípios de transparência legislativa que são fundamentos para a comunicação democrática. O primeiro princípio, nós dizemos que é a acessibilidade linguística.
Se não houver acessibilidade na linguagem, como é que vai haver a transparência? Já que acessibilidade significa uso de linguagem clara e compreensível para diferentes níveis educacionais, evitando jargões desnecessários e explicando termos técnicos quando indispensáveis. Um outro fundamento da comunicação democrática é a clareza estrutural, que é a organização lógica das informações, com títulos descritivos, parágrafos bem estruturados e sequência que facilite a compreensão progressiva do conteúdo. Terceiro, nós temos a completude informativa, que é o fornecimento de todas as informações necessárias para a compreensão plena da matéria, incluindo contexto, justificativas e impactos esperados. Quarto, a atualização constante, que é a manutenção de informações sempre atualizadas sobre tramitação, alterações e status do projeto, permitindo o acompanhamento em tempo real. E quinto, a multiplicidade de canais, que é disponibilização das informações através de diversos meios de comunicação, atendendo diferentes preferências e capacidades de acesso dos cidadãos. Imagine, se tudo isso aqui nós temos disponível hoje, com a possibilidade das tecnologias de informação e comunicação, nós temos o ideal grego da democracia, né? Não numa praça pública, como era a Grécia, para reunir todo mundo. Hoje não podemos fazer isso, mas podemos usar os instrumentos que a tecnologia nos fornece para realmente ter uma comunicação democrática no poder legislativo e assegurar